Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, a você que está nos ouvindo, nos assistindo pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Nós desejamos que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa, a sua família de uma forma especial e que essa manhã seja uma manhã de muito aprendizado à luz da Bíblia, por intermédio da palavra de Deus. Falamos diretamente aqui da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, igreja esta presidida pelo pastor Sisaque Valadares. Hoje, como costumeiramente, trataremos mais uma lição deste trimestre, esse quarto trimestre de 2025, onde estamos falando da seguinte lição: corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tome a sua Bíblia em mãos, pegue a sua revista se você tiver, uma caneta, um lápis, faça anotação, para que você tenha um aproveitamento melhor e um aprendizado melhor também. Pois bem, na lição de hoje nós trataremos a lição de número 6, dia 9 de novembro de 2025, a consciência, o tribunal interior. Como textuário, nós temos o seguinte versículo: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24 e versículo 16. Como verdade prática, nós temos: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Entrando na nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar na sua Bíblia ou também pela tela. Se encontra em Romanos, capítulo de número 2, dos versículos 12 a 16, que diz assim, versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que se dão da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O escrito, a carta de Paulo aos Romanos, dos versículos 12 ao 16 do capítulo 2, é a nossa leitura bíblica em classe. Seguindo, nós entramos aqui justamente nos objetivos da nossa lição, e nós temos como objetivos da nossa lição o primeiro objetivo, que é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Segundo objetivo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E o terceiro objetivo nós temos como alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Muito bem. Nós temos na lição desta manhã, na lição deste dia, uma palavra-chave que é consciência. Vamos falar muito sobre esta palavra durante a lição, em seus tópicos e seus subtópicos. Falaremos também o significado desta palavra por intermédio de um dicionário Aurélio e até mesmo pela etimologia desta palavra,
o que alguns pensadores pensam ou escreveram ou disseram sobre a consciência, e veremos bases bíblicas também para isso, desde a visão do Antigo Testamento para o Novo Testamento e o que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta referente a isso. Pois bem, entrando antes de falarmos do nosso primeiro tópico, eu quero fazer uma pergunta para você que nos assiste, você que nos ouve ou que vai nos assistir. O que é a consciência? Quero que você reflita por alguns segundos sobre isso. O que é a consciência? Muitas pessoas fazem confusão sobre o que é a consciência. Eu quero trazer alguns significados, como já disse, a etimologia da palavra e o que alguns homens, pensadores, estudiosos, filósofos falaram ou escreveram sobre a consciência. O Aurélio diz que a consciência é atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. É a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Na etimologia da palavra, é bem interessante a etimologia da palavra consciência. Tem referência no latim como conscientia, associada ao adjetivo consciens. Consciência implica a percepção da realidade particular do entorno, assim como saber diferenciar entre o bem e o mal, desde o ponto de vista da moral. Olha que interessante o que o escritor bíblico Orlando Boyer falou sobre a consciência. A consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos. A palavra consciência não é encontrada no Antigo Testamento, mas sim a ideia de atitudes e acontecimentos ligados à consciência ou os seus sinônimos. De uma forma bem simplista, a consciência é uma voz interior que Deus colocou em nós para entendermos o que é certo e o que é errado. No contexto do Novo Testamento, este termo consciência, esta palavra consciência, aparece aproximadamente 30 vezes, dependendo da sua tradução bíblica. Veja o que alguns pensadores, escritores, filósofos falaram sobre a consciência. É interessante isso. Sócrates escreveu que a consciência é uma voz interior, divina, que adverte contra o erro. Os estoicos escreveram e entendiam que era a manifestação da razão universal. São Jerônimo, um teólogo medieval, escreveu que a consciência te ajuda a conhecer o julgamento moral e se aplica às leis universais. Joseph Butler escreveu: a consciência é o juiz supremo das ações humanas. John Henry: a consciência é a voz de Deus no homem, uma lei interior que direciona-o para o bem. Freud: a consciência é interligada ao superego, resultando em suas ações sociais. Os naturalistas dizem: a consciência é a cultura coletiva que a pessoa está inserida. A teologia pentecostal, a qual defendemos, ensinamos, proferimos e cremos, é descrita na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, declara a consciência como uma dimensão espiritual interligada na alma, que deve ser iluminada pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A consciência é um espaço espiritual, onde o Espírito Santo age corrigindo, confrontando a santificação. E o apóstolo Paulo nos fala algo interessante sobre a consciência. E você pode abrir a sua Bíblia
para acompanhar conosco. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2 e o versículo 15. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 15. Veja o que a Bíblia Sagrada e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreveu. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Notem que existe uma batalha e também uma luta e um conflito entre consciência e pensamentos. Interessantíssimo isso aqui. Seguindo, meus irmãos, nós entraremos no nosso primeiro tópico da nossa lição, que trata o seguinte tema: antes e depois da queda. Tópico de número 1, antes e depois da queda. O primeiro subtópico do tópico 1 é a seguinte tratativa: a primeira manifestação. Você pode acompanhar na sua revista, e caso você não tenha, eu vou ler para que você possa acompanhar. Antes disso, eu preciso ler a introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral, chamado consciência. Então, notem que Deus nos fez com consciência, que acusa, defende e julga. A consciência tem essas três ações. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Agora, no nosso primeiro subtópico, do tópico 1, a primeira manifestação. Do grego, synesthesis, saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, e capítulo 3, dos versículos 6 ao 10, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Atenção para isso aqui, eu até grifei, porque o pastor comentarista dessa lição, justamente Silas Queiroz, ele foi muito feliz. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Interessante que justamente no Éden, no livro do Gênesis, o livro dos princípios, o livro do início, a primeira manifestação da consciência encontramos no relato do Gênesis. Foi no Éden. A consciência acusou Adão. Mesmo não encontrando a palavra consciência, encontramos aquilo que a consciência promove, aquilo que a consciência faz. Em outras palavras, a consciência estava dizendo para Adão: você errou, fez o que não era para fazer, passou do limite, ultrapassou uma barreira, um limite estabelecido por Deus. Em outras palavras,
a consciência acusou Adão depois de seu erro. A consciência acusou Adão depois de seu pecado. Muito bem. Seguindo no nosso segundo subtópico do tópico 1, diz sobre o direito natural. E eu vou ler. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Preste atenção nisso. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E experimentou uma trágica consequência. Vou parar aqui. Ou seja, Caim matou seu irmão Abel. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Tanto que ele relata: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Era Caim dizendo isto para Deus. O comentarista é feliz, muito feliz, no final desse segundo subtópico, tópico 1, porque o que ele diz? Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Ou seja, Caim fere o seu irmão, fere um direito natural, tira a vida do seu próprio irmão e a sua consciência o acusa do seu erro. A consciência, ela serve como um radar. Repito, nas palavras novamente do comentarista: quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Ela não é física, ela não é palpável, ela é um radar, uma voz interior. É o Espírito Santo também trabalhando internamente diante da consciência e junto da consciência. Muito bem, seguindo para o nosso terceiro subtópico do tópico 1, escrita no coração. E eu vou ler. Em Romanos, capítulo de número 2, dos versículos 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Além disso, houve uma ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo. Êxodo, capítulo 22, Deuteronômio, capítulo 24, e o estabelecimento das leis cerimoniais, Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, Lipt-Isatar e Hammurabi, o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral, escrita no coração de todos os povos. Em ordem, em cronologia bíblica, a lei mosaica dada a Israel e a lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive a nós, os gentios, aos quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, conforme já lemos, descrito em Romanos, capítulo de número 2 e versículo 15. Muito bem,
A primeira sinopse da nossa lição diz assim: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Em outras palavras, Deus nos deu uma consciência pura, regrada, apta, sem mancha, sem mácula, mas após a queda, essa consciência, ela pode sofrer distorções, ela pode sofrer alterações, e nós veremos durante e adiante da lição, nos próximos tópicos e subtópicos. Pois bem, seguindo, vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, que nos diz sobre o funcionamento da consciência. O funcionamento da consciência. Primeiro subtópico do tópico 2 diz: acusação, defesa e julgamento. Eu vou ler. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Olha que interessante essa palavra. Em outras palavras, para ficar mais claro, mais simples, a consciência ela acusa, ela defende e ela julga. Seguindo, Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, abre parênteses, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer aqui é iadá, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Olha que interessante isso, olha que interessante isso. A consciência pesada gera males ao espírito, males à alma e males ao corpo. Vamos folhear um pouco a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Capítulo 24 e o versículo 10. Capítulo 24 e o versículo 10. Olha só. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24 e o versículo 10. Não vamos encontrar a palavra consciência, mas vamos encontrar a ação da consciência. Capítulo 24, versículo 10 diz: e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, Davi faz algo que não é para fazer e automaticamente a consciência liga um radar nele, liga um alerta nele, como que dizendo: Davi, você falhou, você errou, você pecou. E automaticamente ele, entendendo isso, identificando isso, ele vai se arrepender e pedir perdão a Deus. Salmos ainda, Salmos não tem capítulo, Salmo 31, por favor. Salmo 31, Salmo é um livro de cânticos. Salmo 31, versos 9 e 10. Salmo 31, versos 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre.
porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Olha só o que a consciência pesada gera: males ao espírito, males à alma e males ao corpo. O salmista está relatando isto aqui. Muito bem, seguindo com o nosso segundo subtópico do tópico 2, que nos diz vãs justificativas. Vãs justificativas. E a lição diz: a expressão foram abertos os olhos, de Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Interessante porque quando, depois que Adão peca, a consciência é implacável com ele. Automaticamente ela julga Adão, ela lembra Adão pelo que ele fez e realizou. Ele tenta se justificar, muitos assim o fazem, e tenta tirar a culpa de si e jogar a culpa à sua esposa Eva. Eva automaticamente, como que um instinto da queda, um instinto do homem e da mulher caída, ela joga a culpa para a serpente. Veja só, né? A consciência, de fato, ela é implacável. A consciência é implacável e não cede às formulações humanas. Você já ouviu aquele ditado, como eu já ouvi, ou até mesmo já disse, e acredito que você já disse também? Vou colocar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Por quê? Não fez nada de errado, fez o que estava correto, agiu de forma correta, não faltou com respeito, não precisou impor, fazer nada para descer goela abaixo, ou vou dormir com uma consciência tranquila. Vamos ler Salmos 41 e 4. Salmos 41, verso 4. Vamos ver o que o salmista diz. Salmos 41, verso 4. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Provérbios 28, capítulo 28 e versículo de número 13. Provérbios 28, 13. Vamos ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Carta de Tiago, ainda vamos lá. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5 e o versículo 16. Capítulo 5 e versículo 16 de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. Então, veja bem, né? A confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Então, pecou, errou, a consciência acusou,
se arrependa, confesse, porque esses são os remédios para sarar a alma, para uma consciência limpa e pura. Terceiro subtópico do tópico de número 2, o debate no tribunal. E a lição diz: a consciência é como um tribunal que julga. Olha só. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação a 3 tempos, veja: presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos. E eu seguro aqui um pouco. Aqui muitas pessoas ou muitos se confundem entre consciência e pensamentos. E são totalmente diferentes. A consciência ela vai ser acionada ou ela vai agir como um radar quando algo errado é feito. Os pensamentos podem vir a nós, chegar a nós, e nós decidimos o que fazer com eles. Eu não posso impedir que um pássaro voe sobre minha cabeça. O que eu posso impedir é que ele faça ninho. Isso é importante deixar claro aqui. Essa dúvida e essa dificuldade que muitos têm ou possuem sobre a diferença entre pensamento e consciência. Um pensamento pode nascer de uma ideia, de algo que você vê, de algo que você lê, de algo que você encontra, de algo que você ouve, ou de um ambiente que você está. A consciência ela já está intrínseca, é algo estabelecido por Deus, mesmo embora ela possa ser adulterada, forjada, mudada, transformada devido à queda e ao pecado, que já falaremos como encontraremos ou como alguns exemplos, ok? Precisamos deixar claro isso. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. Em outras palavras, uma autoanálise, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Agora, ouça isso. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorriam com Paulo em Cesareia, a paz interior, em função da consciência estar sem ofensa, então há descanso para a alma. Em outras palavras, de uma forma bem simplista, caso alguém te acuse ou alguém diga que você realizou algo e que você não realizou ou tenta inferir de uma forma errada ou forçada, a consciência estando em paz, o espírito descansa, há descanso para a alma. Enquanto preparava essa lição, me lembrei, de Martinho Lutero, que estava lendo um texto: o justo viverá da fé. E o inimigo, o nosso inimigo, o acusou dizendo sobre os seus pecados, sobre os seus feitos do passado, sobre coisas que ele realizou. O nosso inimigo faz isso. E diante daquela lista sobre os seus pecados, aquela lista de acusação do diabo para com Martinho Lutero disse a seguinte expressão: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é poderoso para limpar a mente, os pensamentos, para limpar a consciência, seu coração, a sua vida. O sangue de Jesus é suficiente. Glória a Deus. Nossa terceira sinopse, melhor dizendo, segunda sinopse da nossa lição, está escrito: a consciência atua como um tribunal interior
que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Muito bem. Vamos entrar para o nosso último tópico da nossa lição, o tópico de número 3, que diz: a consciência é falível. Aí você pode pensar, mas Lincoln, você acabou de dizer que foi Deus que implantou a consciência no homem? Sim, assim como outras coisas que foi Deus que criou, que gerou em nós, que implantou em nós. Mas devido à queda e o pecado, isso foi deturpado, estragado, isso foi alterado. Primeiro subtópico do tópico 3 diz: defeitos da consciência. Guarde isso. Defeitos da consciência. Ou seja, então, ela pode ter defeitos. E a gente vai entender agora como isso pode acontecer. A lição, escute, está escrito: a Bíblia menciona consciências defeituosas. Você pode anotar. Escute só: cauterizada, insensível ao pecado, Efésios capítulo 4, versículo 19, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Olha a consciência, ela pode ser fraca, legalista. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, dos versículos 7 ao 12. E contaminada ou corrompida, Tito, capítulo 1, versículo 15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Você vai encontrar isso na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 19, e também Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 1. Uma pausa aqui. Olha como o comentarista ele é feliz na colocação. Para a consciência funcionar bem. Ou seja, é algo constante, é algo diário. É preciso estar corretamente educada e cuidada. Ou seja, ela precisa ter um cuidado. Não é algo que eu fiz no passado. Não é algo que eu realizei lá atrás e está tudo bem. A nossa consciência, ela está também ligada ou conectada a como eu vivo, aos meus atos, aos meus comportamentos, às minhas escolhas diárias, naturais, as minhas decisões, os meus feitos, aquilo que assisto, aquilo que vejo, aquilo que ouço, aquilo que leio, aquilo que falo, aquilo a qual estou intrínseco ou dentro de um ambiente, de uma sociedade. Seguindo, todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Pausa aqui novamente. Equilíbrio. Nós, como cristãos, precisamos ter equilíbrio. O nosso pastor sempre nos ensina sobre isso. Vida cristã equilibrada. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao versículo 23. Então, veja só. À luz da palavra de Deus, a consciência pode ser cauterizada, insensível ao pecado, fraca, legalista, contaminada ou corrompida. Não está na Bíblia, mas aquele velho ditado, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É uma grande verdade. É um provérbio utilizado pelo mundo e por muitos, mas é uma realidade. O ambiente que você está, o ambiente que você frequenta, pode cauterizar, deixar a sua consciência fraca, contaminada e corrompida. Repito, atenção para o que você lê, para o que você assiste, para o que você presencia, o ambiente que você frequenta ou está. Isso pode prejudicar, danificar a sua consciência. Existem pessoas e seres humanos que estão com a consciência
totalmente deturpada. O seu radar interno foi defraudado, estragado, danificado. Eles alteraram ou alteram o direito legal humano, matam sem piedade, destroem, violentam sem misericórdia. Por quê? A sua consciência está deturpada, estragada. Fazem sem dó, fazem sem pena, sem compaixão, porque a consciência está estragada, danificada, cauterizada, corrompida, contaminada, fraca, insensível ao pecado. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Segundo subtópico do tópico 3, diz: Deus, o supremo juiz. E a lição diz: apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o supremo juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que não sejam ocultos. Aqui tem um conselho extraordinário e necessário para nós. Eu grifei isso aqui, pensei sobre isso e escrevi sobre isso também. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível. Olha só, rei, famoso, rico, poderoso, podia entrar, sair, fazer o que quiser, mandar soltar, mandar prender, mandar matar, mandar viver, só que estava com a consciência cauterizada. Escute, Davi permaneceu insensível e rigoroso, até ser repreendido através do profeta Natã. Pois bem, Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Reforço esse grifo para finalizar, antes da conclusão, mas o último subtópico. Precisamos ser confrontados constantemente. Leia a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Vá à escola bíblica dominical. Vá ao culto de ensino. Vá aos cultos da sua igreja. Cuidado com a autossuficiência. Por quê? O homem caído, eu, você, a nossa carne, acha que pode viver sem Deus, que pode sobreviver sem Deus, que podem andar por essa vida, fazer o que bem quiserem, mas um dia haverá um acerto de contas. Cuidado com a autossuficiência, o estou farto, bem, de nada tenho falta, não preciso de ninguém, sou o cara, como alguns dizem. Nós precisamos constantemente sermos confrontados para melhorarmos a cada dia. Para encerrar, a nossa terceira sinopse diz a seguinte expressão: a consciência pode ser corrompida ou enganada, e só funciona corretamente quando guiada pela palavra e pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Para finalizar a nossa conclusão, eu leio o que o autor deixou aqui. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos: o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido confiar no poder do seu sacrifício. Que Deus te abençoe grandemente, você,
sua casa, sua família, seu lar. Fica aqui o nosso convite para você estar presente conosco, seja presencialmente, seja online, caso você não consiga. Pelas redes sociais da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. A partir das 18h30 deste domingo, você está convidado para estar presente ou acompanhando o nosso culto, pois Deus com certeza terá uma palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.